Olá, empreendedores! Boa noite! Eu sou a Priscila Souto. E eu sou a Simone Zanon. E a gente está aqui hoje para falar de um tema polêmico, né? Que gera dúvida, Simone, não gera? Gera. Tá, um monte de gente está perguntando aí, afinal de contas, eu sou empreendedora ou eu sou empresário? Ou será que eu sou os dois? Me conta, o que tu acha, Simone? A gente é a gente é o outro, ou a gente é uma mistura dos dois, ou tudo depende? O que tu acha? Olha, Priscila, eu gosto da palavra depende, tá? Porque uma vez quando eu fiz uma pós, o professor disse que se a gente começar qualquer frase dizendo depende, vírgula, a gente já tem 50% da resposta, né? Verdade. Então, eu acho que vale quase que para tudo, tá? Mas neste caso, sim, depende. Porque a gente pode ser só empresário, a gente pode ser só empreendedor, a gente pode ser os dois e a gente pode não ser nenhum, né? Isso aí. E o mais importante que eu acho nisso tudo, Simone, é a gente se conhecer dentro das nossas habilidades, né? Hoje a gente vai falar aqui com um empresário que vai abordar um pouco da história dele, trazer isso na vida prática. Como é que ele vive isso do ser empresário, do ser empreendedor no dia a dia? E eu acho que é importante a gente olhar, nos permitirmos, né, nos olharmos, buscar o nosso autoconhecimento, para ver que características que eu tenho. Eu tenho mais características de empreendedor? Eu consigo lidar bem com uma rotina de ser empresário, de tocar um negócio? Eu já tenho uma característica diferente. Daqui a pouco eu tenho uma característica de intraempreendedor, que é uma coisa legal também da gente falar. O que são os intraempreendedores? São pessoas com características de empreendedorismo que estão dentro das organizações, né? Eles não têm um negócio próprio, mas eles empreendem aonde estão. Dentro das suas organizações, dos seus setores, das suas empresas, acabam tendo um processo de liderança natural. Então, né, Simone, acredito eu que é importante que a gente hoje aproveite aqui a nossa live, esse momento, para a gente entrar num processo de reflexão, né? Não tenho certo e não tenho errado, mas tem quem eu sou. E é importante que eu saiba isso para gerar bem o meu negócio. O que tu acha? Eu acho que é por aí, e é bem importante a gente entender que aqui a gente fez uma brincadeira com a chamada, até para gerar, né, essa discussão. Polêmica, foi bem legal, porque várias pessoas perguntaram, mas eu acho que faz sentido a gente entender isso, que existem essas figuras e que não necessariamente é problema se eu não for as duas, né? Exato. Então, acho que até era bom a gente falar um pouquinho, antes da gente chamar o nosso convidado, até porque ele vai trazer muitas questões práticas do dia a dia, muitas vivências para inspirar, que é o objetivo do nosso programa Gestão Fora de Série, né? Inspiração, para que a gente utilize no nosso dia a dia. E então é interessante a gente entender que competências são essas que são tão importantes para um negócio, para uma empresa, e que elas estão presentes nessas figuras, ou nessa figura, se for tudo, né, numa pessoa só, do empresário, do empreendedor, né? Porque quando a gente fala em empresário, as pessoas às vezes confundem e chegam a acreditar que é tudo a mesma coisa. Empresário, por si só, ele vem de empresa. Então, assim, se eu tiver uma empresa no meu nome, que eu posso ter herdado, né, da minha família, eu já sou um empresário. Não importa se eu tenho características de empreendedor, não importa se eu quero ser empresário ou não quero, se eu sei tocar uma empresa, se eu sei gerir ou não sei, né? Eu sou empresário porque eu tenho uma empresa no meu nome. Isso por si só basta. Quando a gente fala do empresário com características de administrador, inclusive, que administra, mesmo que ele não seja um grande empreendedor, ele vai tocar a empresa igual, porque ele consegue gerir, ele vai levar a empresa com objetivo, né, principalmente se é uma empresa privada, vai administrar ela de forma que ela gere lucro, vai cuidar da equipe, vai cuidar, né, dos clientes, né, tudo isso vai andar. O objetivo do empresário que administra, que faz gestão, é perpetuar o máximo que puder o seu negócio, né? Diferente, às vezes, das características de empreendedor, né, Priscila? Porque o empreendedor, e hoje se fala muito mais em empreendedorismo, uma vez se falava muito mais em empresário, né? Hoje o empreendedor, quando a gente fala, a gente pensa muito em inovação, em ideias, em transformação, em fazer coisas diferentes. E acho que isso tem muito a ver com o título do nosso programa, não acha, Priscila? Concordo plenamente, né? E eu estava lendo aqui, tinha uma pergunta da Joana, né? Que ela fez uma pergunta o seguinte: e se o empreendedor, né, não for empresário?
como fica. E eu acho que, primeiro aquilo que eu falei, né? Tu ter o autoconhecimento. Porque daqui a pouco eu tenho características dos dois, perfeito. Mas caso, por exemplo, então, Joana, né? Eu tenho mais perfil de empreender, de ser um empreendedor. Depois a gente vai falar um pouquinho das características. O que a gente estava até conversando, eu e a Simone, e pela minha experiência de consultoria eu vejo nas empresas, a importância da complementariedade. Então, ou eu vou buscar num sócio, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho um sócio que vai me complementar. Ou, às vezes, eu vou buscar essa complementariedade no próprio time. Eu sou super empreendedor, aí eu tenho lá o meu coordenador, o meu gerente de financeiro, que é uma pessoa mais centrada, focado na conta, ele tem um perfil mais de empresário, ele vai ser um intraempreendedor naquele setor e me complementa de alguma forma o meu ritmo de empreendedorismo. Então, eu acho que é buscar, Joana, para ti que fez a pergunta, a complementariedade, ou em termos de sociedade, ou em termos de time. E também tem um outro caminho, o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, o desenvolvimento, né? Porque nós sabemos que as habilidades são treináveis. Né? Nenhum de nós chegou aqui sabendo tudo, né, Simone? Quantos cursos a gente fez, quantos livros, quantos workshops nós participamos, e vou continuar participando da Simone com certeza, porque nós estamos sempre em desenvolvimento. Por isso, né, para mim aqui um dos pontos mais importantes é a questão do autoconhecimento. Né? Quem eu sou nessa jornada? Até para mim buscar me desenvolver naquilo que me falta, naquilo que cabe a mim me desenvolver como empreendedor, para mim ser um empresário melhor, ou como empresário, para mim desenvolver o próprio empreendedorismo, que é importante para o meu negócio também. O que tu acha, Simone, Priscila, dessa questão? Inclusive, Priscila, eu diria o seguinte, que mesmo que eu seja empresário, não tem como eu ter uma empresa e não ser empresário, tá? Então, eu vou ser empresário. Né? O melhor é que eu possa ser empreendedor também. Só que, às vezes, dependendo da função que eu tenho na minha empresa, que vai ser aquela função mais de gestão, eu não tenha muito tempo para me dedicar ao meu lado tão empreendedor. Né? Porque o empreendedor, normalmente, a gente faz um paralelo assim, empresário é o dono da empresa, empreendedor é o dono da ideia, normalmente, tá? Normalmente, pode ser o mesmo, não tem problema. Então, claro. O dono da ideia pode ser um colaborador, ou daqui a pouquinho eu tenho que... Daqui a pouquinho não, eu inclusive sugiro, e vocês vão ver que o nosso convidado tem um monte de dicas sobre isso, porque ele é especialista em formar empreendedores dentro do negócio dele, tá? Então, prestem muita atenção no que vocês vão ouvir. Mas a gente tem que buscar, mesmo que a gente saiba que a gente tem essas características, a gente é limitado, a gente não cresce sozinho. Né? Às vezes, pode ser, tu pega figuras, né, como Bill Gates, enfim, que talvez sejam empreendedores, mas eles têm times cheios de empreendedores também para auxiliar, para tocar outros produtos dentro do próprio negócio. Então, quanto mais gente tu tiver, né, com essa característica empreendedora, e se puder ser empresário também, mesmo que, né, seria perfeito, tá? Então, não é problema você não ter uma empresa para ser empreendedor. A única coisa que não acontece é tu ser um empresário sem empresa. Isso não tem como, tá? É natural, né? Mas tu pode ter característica... Né? Pode, não, mas aí é só o nome que eu quero dizer, não é nem as características. Você pode ter características de empresário, sim. Mas empresário, né, da essência da palavra seria com empresa. Mas tem muita gente, muito colaborador que tem característica de empresário, e isso, quando a gente está gerindo um time, faz toda a diferença. Né? Porque quando a gente fala, acho que a gente podia falar um pouquinho rapidamente, antes de chamar nosso convidado, falar um pouquinho dessas características. Né? Mas vamos só dizer quais são as características principais aí, Priscila. Importante, né? Eu já comecei falando de uma, autoconhecimento, que para mim, assim, ela é a chave, independente do que a gente for fazer, independente do momento de vida que a gente tá, seja intraempreendedor dentro das empresas, seja tocando um negócio, enfim, acho que a primeira característica é a questão do autoconhecimento, tá? Independente. Depois eu já vejo algumas características que diferenciam um pouquinho. O empreendedor, a gente vê uma visão mais estratégica, uma visão mais de futuro. Quando a Simone falou ali de ser o pai da criança, né, da ideia do produto, do serviço, enfim, ele consegue ver aquele produto, aquele serviço alocado ao mercado, ele enxerga, né? A gente fala muito do empreendedor, ele tem a visão. E, às vezes, nessa questão, quando a gente fala do empresário, ele tem que pegar esta visão e colocar no mundo dos negócios. Viabilidade, dinheiro, caixa, né? Às vezes, o empreendedor, normalmente, ele é um apaixonado, né? E, às vezes, ele é apaixonado pelo produto, pelo serviço,
mas vem aquela pergunta, alguém quer comprar esse serviço? Alguém precisa deste produto, né? Hoje está muito na moda, aí dentro das startups, a gente tem falado muito de MVP, né? Mínimo produto viável, da gente testar as ideias, não sair colocando uma grana em ideias, em produtos, que às vezes a gente não sabe aí se o mercado vai aceitar. Então eu vejo uma diferença legal, a paixão do empreendedor, a visão de mercado e a competência, às vezes, técnica do empresário de ver a viabilidade daquela ideia gerando receita para a empresa, gerando venda. Que mais? Que tu me complementas? Eu diria assim, tu falou bastante, principalmente das características do empresário, né, e o empreendedor, ele realmente ele tem mais foco normalmente naquele produto ou serviço ou ideia que ele tá tocando, né? Sim. Então, vamos dar um exemplo aqui, assim, bem simplesinho, até hoje foi bem legal, porque a gente tinha discutido isso muito ontem à noite, que a gente estuda bastante, se prepara, né? A gente estuda e a gente sabe que para fazer bem feito a gente tem que se preparar, né? Não basta ter um talento maior, porque às vezes quem tem o maior talento não é exatamente quem sobrevive, porque é quem se prepara melhor. Então, ontem, na nossa preparação, a gente conversava muito, vendo, né, estudando um pouco dessas diferenças, e a gente dizia, né, que normalmente o empresário, ele não é que ele seja inferior ou não ao empreendedor, não é nesse sentido, mas como ele está focado mais na perpetuação da sua empresa, em gerar lucro, enfim, ele tem normalmente negociações mais tradicionais, né? Então, dava-se o exemplo de uma melancia, né? Tu vende melancia, né, a X valor, e de repente tu quer vender mais, né? Tu quer vender mais, o que tu faz? Tu reduz um pouquinho o valor, faz uma promoção e tu ganha na quantidade, né? Isso é um negócio tradicional, isso gera lucro, né? Quantas vezes a gente vê, bom, agora está em época de liquidação, a gente precisa fazer caixa, para vender mais, baixa o preço, né, etc. Bom, e aí o empreendedor, como que ele reagiria, Priscila, nessa situação? Faz o suco da melancia. E venderia por quanto? Por 3 vezes mais que a fatia de melancia, aí, né? Simone, faz o suco, compra uma jarra bonitinha, faz um combo, né? Arranja lá suco mais jarra e já vende a 20, né? Se vendia 5, agora já vende a 20, né? 15, a Simone falou 3 vezes mais, vamos fazer o cálculo certo aqui. Mas eu acho que é isso, né? Seria essa composição bacana aí, sim, essa visão estratégica, essa composição e essa competência técnica também, que ela é muito, estritamente importante para tudo isso funcionar, né? Mas é extremamente importante essas competências de empresariado, assim, de ter as coisas na mão, sabe? Que vem muito do empresário, não que o empreendedor não tenha, até eu tenho visto muito isso nessa gurizada, mas assim, de ter os dados na mão, de ter informações para tomada de decisões. E um bom empresário, um bom gestor, né? Porque tem gente que se divide ainda por administrador, eu já acho que o empresário ele tem que se preparar para ser administrador, no mínimo, né? Mesmo que não seja empreendedor. Mas ele tem que ter as informações na mão, ele tem que estar preparado para situações. E a gente vai ver agora, né, então, com o Paulo. Eu acho que sim. Deixa eu só pegar aqui direitinho os dados, porque para mim apresentar o nosso convidado. Então, nós vamos chamar aqui, e eu vou aproveitar para tietar muito, porque, assim, eu sou uma admiradora. Eu também sou uma admiradora. Gente, é assim, ó, é verdade, acho que a gente tem que falar as coisas de verdade. Graças a Deus, a gente fala que é muito bom ter em quem se inspirar. E eu trabalho, assim, convivo, né, com o nosso convidado, com o Paulo Costa Weber, há muitos anos, acho que antes de eu me formar em contabilidade, eu não vou nem dizer quando foi, tá? Para não ficar, né? Então, assim, antes de eu me formar, eu já convivia e eu devo muito do que eu sou e do que eu me tornei por ter o Paulo do meu lado no trabalho, por estar tendo a oportunidade de conviver, de observar como ele toca a empresa dele, né? Então, eu tenho dito para ele, porque eu tenho aprendido também quanto é importante a gente dizer isso para as pessoas, né? O quanto elas nos fazem bem. Então, eu sou muito agradecida, né, realmente ao Paulo, e nada me deixa mais feliz do que ele ter aceito o convite para vir aqui falar com a gente. Camila, libera o Paulo aqui para nós, até porque tem um monte de gente esperando, que ele tem umas histórias para contar. Isso é ele. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço muito pelo convite de vocês, Simone e Priscila. Admiro tanto vocês também.
vocês sempre me ajudam no meu trabalho, ajudam a minha equipe, né? Então, é uma gratidão e uma admiração recíproca de gente que é séria, trabalha bem, trabalha pela comunidade, trabalha pelo Brasil, né? Então, estou feliz de estar junto aqui, espero poder ser útil. É um momento difícil, com certeza, para todos os empresários e empreendedores, como quer que se chame. Mas é o pessoal que está na arena, isso aí. Tá na luta, né? Gente como a gente, né? Exato, é isso aí. Então, espero que a minha experiência possa ser útil. Com certeza, Paulo. Deixa eu só dar o currículo aqui do Paulo rapidamente para o pessoal. Embora eu acho que tem muito pouca gente que não conhece o Paulo. Quem não conhecia o Paulo, deve ter um pessoal aqui do nosso curso, né, Priscila? Que não conhece o Paulo, mas conhece a Dona Mila já. Então, esse é o filho da Dona Mila, tá? Mas o Paulo, então, é o diretor da Super Tratores Máquinas Agrícolas, né? Diretor-presidente. Ele tem um conhecimento, né, enorme em várias áreas, tem especialização pela PUC, né, em administração, a PUC do Rio de Janeiro, psicologia social pela UESP, na Rússia. É um líder nato, né, porque não sei quantas vezes, Paulo, tu já passou pela presidência, acho que da Abraforte, todas essas entidades aí, eu que acompanho mais de perto, assim, toda hora o Paulo está de presidente de alguma dessas entidades, e não é à toa, certamente, é porque realmente inspira as outras pessoas e leva soluções ou proposições, pelo menos eu tenho acompanhado. Presidente, a Super Tratores é uma das maiores e melhores, com certeza, distribuidoras da rede New Holland do Brasil, né? Tem a Fenabrave também, uma entidade, né, bem conhecida no Brasil, também esteve na direção. Enfim, eu não vou ficar falando tudo aqui, vocês vão ver. Deixa o pessoal perguntar. O tempo, né? Vamos aproveitar o tempo. Olha, tem um monte de gente aqui falando, ó, o Eduardo Kimmel está dizendo, Paulo Costa Weber é um dos grandes empresários que eu conheço. O Kimmel conhece algum empresário, né, Kimmel? Paulo, começa contando para nós um pouquinho da tua história, da história das Super Tratores, aqueles pontos que tu acha mais relevantes, e eu acho que tu pode pontuar alguma coisa assim nesse momento que a gente chama, né, de momento novo, mas que para nós que entendemos que a mudança faz parte, não é um novo, né? Está aí para a gente viver e aprender com esse momento. E sei também que tu passou por esses momentos, tanto agora quanto em outros momentos, alguns ciclos de crise. Queria que tu falasse um pouco, então, para nós, compartilhasse a história da Super, a tua, aqueles pontos mais relevantes. O que me parece é que teve algum grande pensador que disse que o passado já não existe mais e o futuro ainda não começou a existir. Então, a gente tem que focar no presente, né? Então, só vou fazer um breve histórico para que se possa entender o presente, né? Então, a história dos negócios da nossa família começou em 1948, quando a famosa Dona Mila, né? Dona Mila Di, e o meu pai se casaram. E o meu pai, os dois eram pobres. Meu pai era sargento em Cruz Alta, a mãe era professora no interior do município, lá na época era Cruz Alta, hoje é Pejuçara, e os dois há muito tempo não dependiam da família, se sustentavam e resolveram casar e vir para Santa Maria. E a minha mãe, desde pequena, tinha o sonho de ter um negócio próprio. E eles simplesmente abriram mão, quando vieram para Santa Maria, de comprar os móveis para casa, porque ela não queria gastar dinheiro para, se surgisse uma oportunidade, ela queria abrir um pequeno armazém, uma coisa assim. Só deu para comprar um armazém quebrado, que era o que tinha. Eles foram o quinto dono do armazém, né? E só que na mão da Dona Mila e com a ajuda do meu pai, depois meu tio Cirilo, minha tia Mafalda, aquele negocinho explodiu em crescimento. Eles eram muito diferentes, eles sabiam oferecer coisas diferentes para os clientes, né? E daí nasceu o meu irmão Carlos, depois o Fernando, por último eu, em 1960, né? Então eu estou com 60 anos.
E tinha os meus primos também, que trabalharam sempre juntos com a gente, e eu sou o produto do trabalho infantil. Hoje eu sei que meu pai e minha mãe, que já foram, não vão ser incomodados por isso, mas todos nós nos criamos dentro da loja, né? Do pequeno armazém que virou uma loja grande, depois um grupo de empresas, né? E então a gente foi tendo paralelamente o conhecimento do colégio, universidade, mas especialmente o conhecimento do front, ali, do balcão da loja, né? Ali que a gente aprendeu a lidar com gente e a ser gente, né? Em 1900 daí os negócios, o grupo foi crescendo. Em 94 nós fizemos uma separação do grupo e tinha uma empresa, eram seis empresas no grupo, tinha uma empresa que era a mais problemática, que era a Super Tratores. É uma empresa que já tinha 15 anos, os resultados oscilaram muito, nunca foram bons, era a empresa de pior resultado do grupo, e naquele momento passava por uma crise muito difícil. Foi tentada uma gestão profissional que não funcionou, e a empresa estava tecnicamente quebrada. Então, eu fui convidado pelos meus sócios a ir para lá para ajudar. Seria ou para recuperar ou para fechar de uma vez, o que era até a maior probabilidade naquele momento, né? Nós éramos o último lugar no mercado, que futuro tinha, né? Tinha 3 empresas muito maiores do que nós na nossa frente, a gente só tinha prejuízo. E na separação do grupo, naquele mesmo ano, a Super Tratores entrou com valor zero, porque, na verdade, ela tinha patrimônio líquido negativo, né? Então, é aquilo que muitos dos que estão junto com a gente estão com um problema assim hoje, né? Eu sinto dor quando eu vejo o pessoal de restaurantes, salões de beleza, academias, tal, onde está tão difícil hoje. Mas, pessoal, não dá para deixar cair a peteca. É possível sempre. Se a gente está vivo, está com saúde, a gente consegue. E foi o que aconteceu. Foi muito difícil para mim. Logo que eu cheguei lá na Super, a gente teve que despedir quase todo mundo. Nós tínhamos 131 pessoas, e no dia seguinte a gente tinha 31. E nós tínhamos um concorrente, o maior concorrente nosso na época, tinha 600 e tantas pessoas, tinha 600 e poucos empregados, né? Mas a origem muito humilde da nossa família fez a gente sempre não gostar da palavra empregado, funcionário, tanto que nas Super Tratores é proibido usar a palavra empregado ou funcionário, a não ser que a lei obrigue em alguns documentos, né? Mas a gente foi pegando junto com aquela equipe pequena e a gente terminou o ano de 94 em primeiro lugar, de 4º lugar para 1º lugar, com uma equipe de 30 e poucas pessoas, né? Nós não tínhamos nem faxineira, nem telefonista, não tinha nada, cada um se virava, né? E daí, em 95, deu uma baita crise da agricultura. Se a gente não tivesse feito o trabalho de casa naquele ano que já tinha sido difícil, 94, a gente teria fatalmente quebrado em 95, né? Mas daí o negócio foi crescendo, pessoal, foi crescendo, e eu fui aprendendo muito, e aprendi especialmente que sozinho a gente não faz nada, né? E usei o aprendizado que eu tive com os meus pais, de que a gente respeita pessoas, sabe? E não faz diferença entre patrão e empregado, para criar, com o tempo, uma equipe realmente vencedora. Nós continuamos, desde 1994, líderes em nosso mercado, e a nossa equipe é quase 100% feita dentro de casa. Eu não conheço no mundo
concessionária nem de automóveis, caminhões, máquinas agrícolas, nada, nenhuma do tamanho da Super, que tenha quase todo o quadro feito dentro de casa. E a gente se chama entre nós os supers, ou tecnicamente os profissionais da Super. E eu sou apenas, hoje, estou como líder deles, né? Então, a quem cabe dar sempre o exemplo, né? E essa é a minha função. Paulo, muito bonita, assim, tua história, e quando tu falaste dos teus pais, né, uma coisa me chama a atenção, esse DNA tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né, é um DNA empreendedor, né, quando tu falaste da tua família, como é que teus pais começaram, porque toda essa história da Super começou lá no armazém, né, no armazém que já tinha quebrado, que aí quando veio, né, a tua família conseguiu desenvolver esse negócio e depois tu com o teu talento, com o time, estar onde vocês estão, para quem conhece a Super hoje, sabe como a empresa é sólida, como cresce, enfim. Como é que tu vê essa questão do empreendedorismo desde berço? Tu falaste do trabalho infantil, né, que eu estava brincando aqui, mas que já é um estímulo, era o teu meio, o quanto esse meio também te formou e te trouxe a ser a pessoa que tu és hoje, né? Como é que tu vê essa questão do empreendedorismo já desde a família, o teu meio, a questão do ser empresário também? Eu tenho uma filha e um filho, inclusive uma filha de 28 anos e um filho de 1 ano e 2 meses, né? E então passo pela paternidade em momentos bem diferentes da minha vida e aprendo muito com isso. A função dos pais é ensinar aos filhos como é bonito trabalhar, como é gostoso trabalhar, como é um brinquedo divertido trabalhar, né? Então, por exemplo, eu nunca, na minha vida, escutei dos meus pais qualquer queixa com relação ao trabalho. Às vezes eles diziam que estavam passando por alguma situação difícil, mas nunca culpavam o trabalho. Sempre até, eles eram pessoas muito conservadoras, católicos, assim, muito duros, né? E eles tinham um pensamento que eles falavam dentro de casa, porque externamente, ainda mais anos atrás, não se podia dizer, né? Então, em primeiro lugar, a empresa, em segundo lugar, a família. Então, a dona Mila, especialmente, sempre repetia, né? Porque se dá prioridade para a família e deixa a empresa ir mal, a família toda briga, porque todos vão procurar os culpados, etc., né? Então, cuida bem da empresa, que é a cola que une a família, que sustenta, que dá dignidade para as pessoas, e a empresa cuida da família, e as pessoas podem até ter algumas birras, tal, mas elas se ajeitam, né? Então, pessoal, o que eu vejo que é muito importante, assim, tem uma parte que a gente aprende com os nossos mestres, né? E, por exemplo, eu tive no meu pai e na minha mãe grandes mestres que me ensinaram o que é o comércio, o que é lidar com as pessoas, né? Mas tem também o autoconhecimento, Priscila, que tu falaste, né? Eu sou uma pessoa que estudo muito a mim mesmo, me observo muito, né? Cuido muito bem de mim, né? Porque a gente não pode esquecer que os pais da nossa língua, os antigos romanos, né? De onde é que saiu a palavra empreendedor? De imprendere, que é pegar dentro. É aquilo que a gente já tem dentro, né? E daí se fala muito hoje, especialmente no ambiente das startups, na palavra propósito. Também os nossos sábios romanos já ensinavam, né? Qual é a origem de propósito? É aquilo proposto, já posto para mim. Quer dizer, que eu só tenho que ir lá e pegar.
porque aquilo ali a vida colocou para mim, então eu tenho que ir lá e pegar aquilo e cuidar bem daquilo, entendeu? E é cuidar com amor, em primeiro lugar, das pessoas, né? Então, eu tenho claramente sempre, o maior cuidado é com as pessoas que trabalham junto comigo, né? Eles têm que estar bem, porque se eles estiverem bem, eles vão cuidar bem também dos nossos clientes e vão cuidar bem da sua função, da função deles como cidadãos também, vão cuidar bem do nosso Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Então, me parece que essa questão de que a gente tem que conhecer profundamente a si mesmo e fazer somente aquilo que é reflexo de si mesmo, que é a imagem de si mesmo, daí a gente é feliz, entendeu? O que a gente nunca pode é fazer algo que não tem nada a ver com a gente, apenas por dinheiro, né? Pessoal, não dá dinheiro fazer algo que a gente não gosta, sabe? Não dá, né? Se encostar em algum lugar, se encostar na família, se encostar no emprego, isso é muito frustrante, né? É um suicídio lento que a pessoa vai fazendo, né? Então, realmente, isso é o que o tempo me ensinou, a respeitar profundamente quem eu sou e a respeitar e procurar entender quem são as pessoas que estão ao meu redor. Paulo, eu quero aproveitar, então, já que tu tocou nesse assunto, eu prometi que ia apresentar a Dona Mila para esse pessoal, e eu acho que tem tudo a ver com isso que tu está falando, a gente trazer um videozinho, embora caseiro, da inauguração, foi 2015, né, de uma das filiais da Supertratores, né, em Júlio de Castilhos, e que a Dona Mila, que eu me lembre em todas as ocasiões importantes, eu me lembro da Dona Mila lá firme e forte, né? A Dona Mila tinha quantos anos, Paulo? 92? Ela tinha, na época, ela tinha 89 anos. Então, imaginem, 2015 ela tinha 89 anos e ela estava lá de pé numa noite que tinha chovido, se eu não me engano, eu lembro que estava muito escuro para ir, enfim. E acho que é bem importante, assim, ouvir isso que o Paulo falou agora, nesse vídeo, ele repete, então, para ver que como é importante a integridade, né, da gente, quando a gente está à frente de pessoas, quando a gente é líder, né, a gente falar e fazer a mesma coisa, ser um só sempre, né, não quando interessa. Que é a consistência, né, Simone? Isso. E dá para ver exatamente a consistência, que é muito importante. O papel da Dona Mila daí nessa formação. Camila, nossa assistente, que está nos ajudando aqui, por favor, tu pode soltar o videozinho para nós? Essa mulher que me motiva a trabalhar cada vez mais, esse exemplo de que trabalhar muito não faz mal para ninguém. Ser honesto dá muito mais dinheiro que ser desonesto. Então, vale a pena a gente trabalhar muito, a gente ser honesto, a gente construir, a gente fazer nesse período que a gente tem aqui na Terra. Nós precisamos fazer. E é isso que nós sabemos fazer. Todos nós aqui somos trabalhadores, somos bons, somos honestos. Dona Mila, quer dizer alguma palavra para eles? Dizer o que agora? Agradecer a vocês todos que acompanham meu rico filhinho, que é o mais novinho que eu tenho. Apesar de ser bisavó, já tenho 3 bisnetos e estou trabalhando e confio no meu filhinho. Ele é um homem honesto. Todos os meus 3 filhos, sempre eu ensinei a viver bem, amigo dos clientes, ajudar a todos. E eu hoje estou muito feliz aqui. Eu podia estar em casa vendo novela, né, televisão, né? Mas tinha que vir acompanhar o meu filhinho. Palmas para a Dona Mila Costa Weber. Obrigada a todos vocês que vierem. Deus abençoe com muita saúde, paz, muito trabalho.
muito trabalho. Porque o trabalho é a melhor coisa que Deus nos deu, né? Todos nós. E eu trabalho com prazer, estou na minha loja, com minha nora, meus auxiliares, e me sinto tão feliz quando chego em casa, tudo bem. Então, vocês também colaboram, eu acompanho o outro meu filho, que também tem campo, e o Paulo da Super Alto. Então, o Fernando, o Carlos da Super Alto, o próprio nome dele. Mas Deus abençoe todos vocês com suas famílias e toquem a lavoura. Não fiquem pensando no presidente da República, porque me esqueci. Eu enfrentei isso. Pena que cortou um pedacinho, né, Paulo? Mas é lindo esse vídeo. Essa era uma noite memorável. Nós tínhamos 1.200 clientes assistindo ali em frente. Ia ser um show de máquinas na inauguração da filial de Júlio de Castilhos, né? Tinha a nata da nossa clientela. E daí eu peguei e puxei ela na hora ali, quando era para mim falar. Eu peguei, mãe, vamos? Mas vamos aonde? Não, vai junto comigo ali. Mas fazer o quê, Paulo? Falar, mãe, a senhora vai falar. Não, então vamos, né? A parte mais importante ali, no final, faltou um pedacinho no vídeo que se perdeu. E então ela diz que ela já tinha passado por guerra, por revolução, pela pobreza, passou por muitas dificuldades, mas ela sempre venceu. E hoje eu me considero a mulher mais feliz do mundo, ela falou, né? Então, ela estava falando naquele momento do alto dos 89 anos dela, ela faleceu agora em junho, aos 94, trabalhando, né? Sempre trabalhando desde criança, né? Então, foi um grande exemplo, uma mulher muito à frente do seu tempo, extraordinária, a maior mulher que eu já conheci, com certeza, e que eu tive a sorte de ser minha mãe, e mais sorte ainda de ter sido minha mestra de vida. Ela foi incrível. Bom, eu fico até sem jeito de falar. Eu sempre digo para o Paulo que eu, não sei, em outra vida devo ter tido alguma relação com a dona Mila, porque eu me emociono toda vez que eu ouvi ela falar, e enfim, porque eu lembro dela quando eu ainda trabalhava lá na Supertratores, quando era estagiária, nem era da minha empresa, para vocês, nem tinha me formado, e era interessante que os office boys, e às vezes a gente tinha que levar alguma coisa lá na empresa que ela ficava, que ela trabalhou até quando faleceu, né? Mesmo com 90 e poucos anos, ela estava trabalhando, né? E ela não deixava no inverno, o pessoal brigava para ver quem ia lá levar, ela não deixava ninguém entrar na loja, não interessava se era o office boy, enfim, sem ir lá tomar um copo de chocolate quente que ela levava na loja, que ela tinha na loja. Então, a gente brigava para ir lá para a dona Mila tomar chocolate quente com a dona Mila. E bater o papinho aquele que a gente não deixava, né, de aproveitar, porque tudo era uma aula. E, enfim, cada coisa que a gente ouve, ou que a gente ouvia a dona Mila falar, era uma aula, né? Ela dizer que 90 e poucos anos, ela já tinha feito tudo. Paulo, tu tem que contar. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas assim, tu não pode deixar de contar aquela história quando ela resolveu abrir a loja, que tinham dividido tudo e que ela, de repente, avisou, comunicou vocês Sim, que ela tinha sim. lotado. Essa história é fenomenal, assim, incrível. Foi incrível, né? Foram dois momentos diferentes. Quando eu, meus irmãos e os primos, nós estávamos negociando a separação do grupo, né? E ela trabalhava no Empório Doméstico, que era o amor da vida dela, né? Que tinha sido o grande magazine em que se transformou o pequeno Armazém Ceroni, né? Então, o Empório Doméstico era mais casa dela do que o próprio apartamento, né?
E daí eu, o Fernando e o Carlos fomos conversar com ela, mãe, tem um problema aqui, né? A separação aqui tá difícil, tal, porque talvez a gente teria que abrir mão do empório, né? Ela, tá, mas o que vocês estão esperando? Não, é que o empório é a sua loja, né, mãe? Façam o melhor negócio para vocês, porque eu me viro, né? E ela foi muito direta, né? Daí depois fizemos a separação, tal. Ela foi para casa, deve ter ficado uns 2 meses em casa, mais ou menos. Um dia ela voltou a chamar eu e meus 2 irmãos e disse assim: olha, o pai de vocês não concorda, porque ele acha que a gente já está velho, mas eu disse para o Cirilos, Cirilos, tu te acha velho? Tudo certo, mas eu não me considero velha, não. Então eu chamei para vocês aqui para dizer o seguinte, eu resolvi começar tudo de novo. Imagine bem, ela tinha 68 anos, né? E eu vou começar tudo de novo. Pessoal, ela, na separação, o dinheiro ficou nas empresas. Ela tinha as economias dela, do meu pai. Pessoal, ela começou um negócio do zero, usando capital de terceiro, uma lojinha alugada, e em 4 anos ela construiu um prédio, uma baita loja, no calçadão, bombando de vender, até ela falecer agora em junho. Então, pessoal, é interessante, é uma mulher muito à frente do seu tempo, porque o meu pai era um homem muito forte também, então, mas ele era um homem muito inteligente e sabia que tinha uma mente genial ao lado dele, um ser humano extraordinário, né? Então ele podia até, como naquele caso, ele deu contra, mas até por ali, depois deixou. Ele sabia que a dona Mila ia se virar. E não ia ter jeito, né? Ele não ia convencer ela a mudar de ideia, né? Se não pode com eles, deixa eles. A dona Mila conseguia tudo que era possível, humanamente possível, ela conseguia, o que estava ao alcance dela, ela conseguia. Isso é um exemplo, né, para gente. Bom, tá me gerando aqui uma curiosidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Como, né, você estava falando antes da relação que vocês têm com o pessoal que trabalha, com o time. Achei muito bacana que tu falou que, né, não são empregados, não são funcionários. Toda essa tua vivência, essa inspiração da tua mãe, o teu jeito de liderar, como tu vê a questão do intraempreendedorismo? Como que tu leva isso para dentro da tua empresa, de cada um também ser empresário de si, ser intraempreendedor, né? Porque até ontem nós conversávamos, às vezes o empreendedor não tem uma empresa, mas ele é um empreendedor. Como é que tu vê essa questão de quem está dentro das empresas? Eu acho que é muito importante sempre... Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pegar e fazer uma limpeza na própria mente, de todos esses modelos hierárquicos, etc. Pessoal, a vida é dinâmica, sabe? A gente olha aqui para fora, por exemplo, agora é noite, mas cada dia a grama está diferente, as árvores, o céu, as nuvens, está tudo diferente, sabe? O sol nasce numa posição diferente. Então, pessoal, esquecer a hierarquia tradicional, sabe? Criar uma equipe onde quem manda mais é aquele que tem mais experiência, mais resultado, sabe? E que tem mais a ensinar. Eu, por exemplo, quando estou com o meu pessoal, eu posso dizer que 70% do meu tempo é pedagogia com eles. E por isso eu trato eles com o mesmo carinho e respeito que eu trato a minha mulher, meus filhos, meus irmãos, com interesse, com cuidado.
Quando teve agora o início da pandemia, foi muito difícil, sabe? Eu, por exemplo, teve uma semana inteira, porque foi difícil até de dormir, sabe? Porque eu ficava pensando, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou cuidar desse pessoal? Como é que vai ser com os meus clientes lá no campo? Que eu ia ter que fechar lojas, entendeu? Eu perdi 2 quilos naquela semana. Mas eu me atirei de cabeça no seguinte, assim, ó, vou cuidar das pessoas. E eles têm que estar bem. Então, eu procurei cuidar naquela semana de tudo para que a empresa estivesse bem de caixa, quer dizer, a empresa precisava estar bem e as pessoas também. Então, a gente não despediu nenhuma pessoa por causa da pandemia. Casualmente, hoje, o nosso quadro está um pouquinho maior até do que no início da pandemia. A gente procurou, naquele momento, pessoal, a gente nunca tem uma equipe perfeita, sempre tem renovação, tem pessoa que está chegando, outras que tem que sair, mas naquele momento a gente procurou manter as pessoas, apoiar as pessoas, garantir a renda delas, entendeu? Mesmo que aquilo ali, durante algum período, sangrasse o caixa, sabe? Mas com gente boa ao lado, a gente consegue se recuperar depois, sabe? Então, essa é a questão. Dentro da Super, a gente tem um lema de que cada um é empresário de si mesmo. Lá não temos lá patrão e empregado. Cada um ali, ele deve ser responsável por zelar pela própria marca. Então, Priscila Souto, Simone Zanon são marcas, assim como New Holland, Super Tratores, Apple, são marcas. Então, é zelar pelo conceito, né? Então, pessoas assim não precisam ser mandadas. E eu não gosto de mandar ninguém, quem me conhece sabe, não gosto, né? Às vezes até os que trabalham comigo vêm quando eu não estou gostando, né? Porque eu prefiro que a pessoa se dê conta e faça. Eu quero aproveitar aqui, não sei se vai dar para ouvir, tá? Mas, de novo, eu vou trazer aqui. Lembra do hino que tu criou, né, Paulo? Sim. Tem um trechinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou botar só o som aqui, tá? Não sei se dá para ouvir. Lutamos por resultado, um projeto, uma ambição, solução para o cliente, bem-estar para a nação. Empresário de si mesmo, alegria, força e ação, ser sempre correto, o melhor e vencer. Super, somos da Super, uma super equipe. Somos da Super. É isso aí. Legal, né? Então, assim, opa, olha aí, pá, não quer mais parar de tocar aqui, Paulo. Não quer mais parar de tocar. Eu fiquei uma semana com essa música na minha cabeça, assim, lá há uns quantos anos, né? Faz tempo, acho que vocês gravaram isso. E eu achei muito interessante justamente essa frase do empresário de si mesmo, né? Porque quem acompanha um pouco a empresa consegue ver na prática. E isso que tu falava, assim, que as Super Tratores têm, é a tua cara e tu conseguiu passar para as pessoas. Um exemplo foi agora, durante a pandemia, eu falando com a tua gerente financeira lá, tua diretora financeira, e eu lembro que a gente estava, né, muito insegura no início, o que vai acontecer, tinha que se organizar, mas tinha que estar preparado, plano A, B e C, né? E eu lembro que ela me disse assim, não, nossa prioridade é tentar, nós não vamos tentar não parcelar nem as coisas que o governo está concedendo, se não precisar, se a gente não, né, porque tem que também deixar para quem precisa, e se tiver que fazer opções, a gente pelo menos vai tentar manter os menores, os que mais precisam, né, esses que têm mais dificuldades, né, para pagar fornecedores, etc. E assim, isso veio dela, mas não veio, claro, porque ela gere o negócio dela, mas muito alinhado com aquilo que eu, pelo menos, conheço e sei que é o pensamento da empresa como um todo. Não sei se vocês discutiram isso, mas mesmo que não tivessem discutido, eu tenho certeza que essa era a posição dela e a posição da equipe como um todo, pelo alinhamento que vocês têm. Então, eu acho que tu tem uma capacidade muito boa dessa formação da equipe,
né, de transformar eles realmente em empreendedores e empresários, mesmo sem serem os donos efetivamente, legalmente da empresa, mas agem como se fossem em busca de resultados para a empresa. O resultado da empresa é o resultado deles, e o resultado deles e da empresa é o resultado da região, da comunidade, de uma nação, bem como diz a tua letra aqui, né, desse hino. Eu achei muito significativo, não podia deixar de trazer aqui. Pessoal, nesse caso aí, por exemplo, se tem um conselho que eu posso dar para o pessoal que está nos setores mais difíceis aí dos negócios, né? Façam o que tem que ser feito. Então, se tiver que fechar para retomar daqui a pouco, se tiver que mudar totalmente o negócio, mas salvem a alma do negócio, sabe? Salvem aquele propósito, aquela paixão, aquele amor. Depois tudo se recupera, pessoal. A gente tem que manter sempre a própria saúde e a saúde da empresa. Então, fazer o que precisa ser feito é fundamental, pessoal. Não dá para perder tempo, sabe? E logo, logo vai explodir um monte de oportunidades, porque muita gente que não era vocacionado para os negócios vai sair para sempre dos negócios, né? Então, quem gosta de empreender, de tomar risco, vai ter muitas oportunidades, né? Então, fazer o dever de casa e cuidar muito sempre da própria mente, né? Não existe negócio saudável se a mente do empreendedor não for saudável, se ele não tiver um estilo de vida que seja condizente com aquilo que ele quer que a empresa seja. O empreendedor tem que ser coerente. Até você estava falando de algumas características, né, Paulo? Ontem a gente falava de algumas características que tu consideras muito importantes, né? Tu me falava um pouquinho da humildade, da flexibilidade. Pode explicar um pouco dessas características que tu acha importantes, relevantes? Me parece o seguinte, assim, que uma característica fundamental do ser humano, mas especialmente do empreendedor que está em tela nesse momento, né? É a humildade. Também os nossos pais da língua ensinaram muito, né? Humildade vem de humus, terra, né? Então, conviver com os agricultores me ajudou muito a entender essa simplicidade das leis da vida, né? Então, pessoal, a gente nunca é o dono da verdade, nunca já aprendeu tudo que era para aprender, muito pelo contrário, a gente sabe uma parte ínfima daquilo que é necessário, né? Então, eu acho que todos os dias a gente tem que acordar de manhã e com um olhar curioso daquele piazinho que enxergava os clientes grandões atrás do balcão, procurar saber o que esse cliente precisa de mim, como é que eu posso ajudar essa pessoa. Daí a gente consegue ter uma outra capacidade, que é a flexibilidade. Quem é humilde é flexível, é capaz de pivotar o negócio conforme precisar, entendeu? Eu já abri negócios, já fechei negócios, não tenho medo de fazer mudanças, pessoal. O que não dá é para ficar inerte, rígido dentro de pensamentos fixos, ou de que eu sei das coisas, ou um pensamento fixo de que está tudo ruim. Daí não tem jeito, pessoal, daí não tem, né? Então, o que eu vejo é isso, assim, ó, sempre olhar o mundo com os olhos curiosos de uma criança. Isso é fundamental para a gente. Paulo, tu falaste agora, né, em mudança, e tu, quando começou a contextualizar, tu falou, né, quando tu pegou a Super Tratores, ela
né, a gente estava passando por uma crise, o Brasil estava passando por uma crise, e não foi diferente, né, na parte da agricultura, e de lá para cá teve algumas outras, né, mas assim, pontuando, lá atrás, 1995, 94, 95, hoje a gente passa por uma crise diferente, mas uma crise também, eu acho que de uma proporção gigante, não sei se maior ou menor, não sei, mas assim, se tu fosse comparar, né, porque lá atrás tu falaste que teve que tomar atitudes drásticas, neste momento tu conseguiu, né, de alguma forma fazer, não é fazer diferente, agir conforme a situação pedia, mas o que tu vê que tem de diferença entre duas crises bastante difíceis, que te fizeram perder o sono certamente as duas, mas o que foi diferente? Sabe que isso é uma lembrança muito importante, Simone. As crises, à medida que eu e a minha equipe foi ganhando aprendizado, porque a crise é a maior escola que existe, sabe? A gente tem, eu hoje, vendo os anos que passaram, eu agradeço pelas crises que a gente passou, porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje, a Super não seria a empresa que ela é hoje, se não fosse a dor das crises, a profunda dor das crises. E tem que viver essa dor, sabe? Porque a empresa sente dor, sabe? As pessoas sentem dor, elas são vivas, a empresa é viva, né? E então, saber aprender com isso, e assim como um pai faz com o filho, cuidar para que a gente não cometa os mesmos erros na próxima crise. Então, a Super Tratores foi enfrentando as crises sempre de maneira melhor. Tanto que para nós, por exemplo, essa crise do Covid aí, foi a parte dura, foi uma semana. Tomar todas as decisões, tal, etc. E depois colocar o plano de batalha em andamento, né? E falando em batalha, eu estava me recordando agora, né, sobre a questão de crises, né? Naquele livrinho, A Arte da Guerra, do general Sun Tzu, ele já dizia, há 500 anos antes de Cristo, né, que o bom general sempre está preparado para o pior que for possível, ele está preparado para enfrentar aquilo lá, porque isso garante que em qualquer situação ele está bem, em qualquer situação ele é vitorioso. Então, aprender com o que os grandes do passado nos ensinaram também ajuda muito, né? Isso realmente é muito importante, né? Não ter medo de crise, pessoal. O empreendedor, ele precisa ter coragem. Quem tem medo não deve abrir um negócio. Alguns medinhos tem, né? Não pode ser um medroso sem cura, daí não dá, né? Mas alguns medos tem, mas vai com medo mesmo, como diz a minha mulher, a Natália, né? Vai em frente, sabe? Então, realmente, isso é bom, porque depois vencer uma crise, vencer um grande desafio é um prazer extraordinário, não existe prazer maior no universo, né? É maravilhoso. Gente, que aula, né? Tem tanta gente aqui no chat. Mandando pergunta, né? Acho que depois a gente vai ter que reassistir Simone, todos esses comentários. E quando tu verifica as perguntas, deixa eu fazer uma aqui que eu tô curiosa. Fica aí que eu vou verificar o que tem. Tá. Paulo, tu falaste uma hora sobre a questão do propósito, né? O quanto é importante tu conseguires ter essa clareza de propósito, levar isso para o time e chegar isso até o cliente. Como é que tu faz, assim, na Super, para o cliente também, tudo isso que a gente está falando aqui, chegar na ponta, né? Quem é o cliente, né? Porque nós, como empreendedores e empresários, a gente quer que os nossos clientes queiram estar conosco, queiram consumir os nossos produtos, né? Numa sequência, numa fidelidade, se é que ela existe, mas, enfim, que tenha recorrência. Como levar toda essa questão do propósito, passando pelo time e chegando no cliente? É muito fácil.
Muito fácil. Primeiro lugar, a gente tem que saber qual é o próprio propósito, o propósito individual, e qual é o propósito da organização a qual a gente está servindo. Eu sirvo a Supertratores. Eu faço um serviço para a Supertratores, eu estou lá servindo as pessoas, né? Então, fidelidade ao propósito. A gente até sempre fala na Super, na dúvida, faz a coisa certa. Na dúvida, faz a coisa certa. Pessoal, é a coisa mais tranquila que tem, sabe? Realmente, qualquer profissional fica em paz quando faz a coisa certa. Pode ser doloroso, difícil. Às vezes você perde negócios até, perde dinheiro, mas faz a coisa certa. Então, fidelidade ao propósito e absoluta honestidade na comunicação com as pessoas. Então, quem tem um bom propósito deve ser um evangelizador daquela causa, né? E dar o exemplo e sempre falar com honestidade para as pessoas. As coisas fáceis, as coisas difíceis, mas ser honesto. Nossa, bom, aqui tem um monte de gente deixando recados, Paulo, depois você vai ter que dar uma olhada, que tem muito recado para ti aqui, Paulo. O Kimmel, de novo, está aqui dizendo que conhece muito a tua trajetória, a tua liderança e deseja muito sucesso e que tu possa passar de geração para geração. E eu espero que dessa geração para geração não seja só a linhagem de sangue, mas que a gente possa estar nessa geração aí de pessoas que aprendem contigo e que a gente tenha sucesso de conseguir aprender contigo a passar isso, porque eu acho que às vezes a gente consegue até desenvolver isso, mas eu vejo que o mais difícil hoje é conseguir inspirar outras pessoas a seguir a gente, e tu inspira muito, né, as pessoas a te seguir, né, com o teu exemplo de como tu faz as coisas, de como tu vende, né, tu é um baita vendedor também, porque a gente precisa vender isso, né, e vender verdade. Então, o pessoal aqui está colocando que tem muita verdade, muita sinceridade no que tu fala, no que a dona Mila falou também, né? Então, nossa, tem muita gente falando sobre a história inspiradora, está dizendo que isso aqui é uma palestra, então acho que daqui a pouco nós vamos ter que repetir, daqui uns dias eu falo de novo. Mas... Deixa eu fazer uma... Simone, pode falar, Paulo, depois quero te perguntar uma coisa que é fundamental, Simone, nisso que tu falaste, é o seguinte, assim, ó, se a gente quer o bem de si mesmo, tem que querer o bem das outras pessoas de maneira sincera. As pessoas sentem quando a gente é sincero ou não, né? E o poder do bem dito com sinceridade é gigantesco, é avassalador, né? Então, por exemplo, nós na nossa equipe, a gente tem orgulho de ver que os nossos clientes, a maioria que iniciaram pobres, pequenos agricultores, na grota, né, se tornam, quando vê médios agricultores, grandes agricultores, melhoram de vida, são mais felizes, né? A gente sempre se orgulha muito, né, de que os nossos clientes enriquecem muito mais do que os dos outros. E por quê? Porque isso é genuíno na gente, né? É proibido na Super qualquer tipo de esperteza que prejudique o cliente, mesmo que seja em benefício da empresa, em princípio. A gente, na história, sempre despediu sumariamente qualquer pessoa que enganou um cliente, mesmo que fosse para benefício do caixa da empresa, né? Então, o exemplo é que constrói cultura. Com certeza, Paulo. Essa questão, acho que muitas das coisas aqui são os valores, né? Os teus valores que estão no teu negócio e que são vivenciados pelo time. Isso que dá essa coerência. Eu gosto sempre de dizer, né, que na verdade o que nos prova sempre é o tempo, né? A gente tem que resistir ao tempo, porque às vezes a gente está super bem, mas daqui a 1 ano e daqui a 2, né? Então, o sucesso, o estar bem, ou os resultados, o tempo, ele é um validador nosso, né? Então, quando a gente tem essa coerência, acho que a gente consegue chegar nesse longo prazo. E uma coisa, né, nós não podemos encerrar hoje aqui de forma alguma sem te perguntar. Tu acha que existe diferença entre ser empreendedor e ser empresário?
Eu acho que são apenas diferenças de dicionário. Eu acho que é uma discussão que acho secundária. Tem diferenças entre tipos de empreendedor, de empresário, sim, e cada um deve respeitar muito os dons que recebeu. Então, tem alguns que são mais ousados, outros são mais comedidos, alguns controlam melhor, outros têm mais sensibilidade em relação ao mercado. Pessoal, cada um nasceu cheio de dons, né? Vamos descobrir os próprios dons, né? E meter a mão na massa, porque nada substitui o fazer. Então, eu acredito que quando a gente fala tanto em empresário quanto em empreendedor, a gente fala de quem faz, homens e mulheres que fazem, sabe? Que fazem acontecer. E sempre pensar o seguinte, assim, a gente faz para a humanidade, não é só para a gente. A nossa vida é muito curta, né? Eu mesmo, por exemplo, eu sou o continuador de uma obra que não fui eu que iniciei. Também não foi meu pai e minha mãe. Foi imigrantes muito pobres que chegaram aqui no Brasil há 100 e tantos anos atrás e tinham um ideal. Eu sou um continuador dessa obra e eu trabalho todos os dias para educar, para preparar gente que siga essa obra, né, que é a melhoria da humanidade. A gente tem que pensar na humanidade. Todo empresário, ou empreendedor, como queira chamar, é um servidor da humanidade, é um servidor público naquilo que realmente a palavra quer dizer, né? A gente só deve merecer o alimento que a gente come se a gente fez um bom trabalho para as outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, Paulo, que está no Memorial do Descobrimento, lá em Porto Seguro, do Wilson Rodrigues da Cruz, que ele diz assim, está escrito lá, eu achei muito lindo, tem muito a ver com o que tu está falando, que diz assim, já que não nos é dado viver por tanto tempo, né, embora a gente esteja vivendo mais que na época dele, mas que a gente possa fazer algo que ateste termos vivido, ter valido a pena viver, né? Ou seja, é aquela coisa do legado, de tu mostrar que a gente não passou por aqui à toa, mas não fazer isso como uma obrigação, mas como uma satisfação, né? Como uma realização do nosso propósito, né? Eu acho que isso nos faz ter saúde, isso nos faz ter alegria, ter felicidade, formar pessoas, inspirar a gente, né? Se a gente for contra isso, que a gente falou, essa semente que a gente tem dentro, e a gente simplesmente ignorar ela seca e morre, mas a gente vai junto, né? Pode estar vivo, mas vai estar morto como pessoa, né? Então, tem uma coisa, né, pessoal, que a gente sempre deve ter orgulho dos grupos de gente boa aos quais a gente pertence, né? Nossa família, nossos amigos, as pessoas com as quais a gente trabalha, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Eu sou um apaixonado pelo Brasil, me emociono sempre. E amar o ser humano, o mundo. Pessoal, a vida do ser humano, consulta-se qualquer filósofo pessimista, né? É sempre um grão de areia no deserto, não vale nada, não sei mais o que, tal. Mas, pessoal, olhem a trajetória do ser humano na história, no universo, é extraordinária, né? E realmente, assim, para a grande vida, a vida minha, não é nada, mas essa vida que eu tenho, essa é minha, e eu tenho que fazer algo digno com ela, sabe? Eu não posso simplesmente passar pelo mundo e não deixar nada de bom, sabe? Então, me parece que é isso que move a gente a querer sempre melhorar o mundo, a ser sempre inconformado, revolucionário no sentido de realmente melhorar a vida para as pessoas.
Ai, nossa. Bom, daria para ficar Simone, aqui até... tu tem a deixa agora da última pergunta. A última. Ai, meu Deus. Eu disse para o Paulo que nós íamos terminar no horário, mas tá difícil nós terminar, Paulo. Acho que nós vamos segurar aqui. Daqui a pouquinho o Leon vai entrar. Tá tão bom o Leon vai entrar aqui e nós vamos terminar com o Leon. Não, ele já se manifestou no iniciozinho ali, quando a gente estava fazendo o aquecimento. Mas mais adiante a gente vai fazer uma só das nossas crias, viu? Botar aí as crias de 2, 3 e 1 ano aí, fazer uma live para ver como vai ser mais. Vai ter mais gente acompanhando ainda. Mais audiência. Simone, então, eu deixo tu dizer, fazer a última pergunta, tá? Nós vamos trazer o Paulo outra vez de novo para falar. Então é para mim? Mas... Paulo, assim, se tu pudesse resumir, né? Hoje tu deste uma grande aula, eu acho que o pessoal que tá te ouvindo aqui, teve gente que já colocou, tá caindo as fichas, então, assim, show de bola. Mas pra gente finalizar, assim, conselhos, dicas tuas, assim, da tua vida, da tua vivência, da tua experiência, daquilo que tu acredita. Para muitos empresários, como tu falaste, né? A gente tem empresas que estão em segmentos que estão melhores, também nesse momento. A gente tem aqui pessoas que nos ouvindo que estão em segmentos bastante complicados, né? Que dicas tu dá, assim, para fechar aqui nossa live, tua mensagem final? Eu acho que, especialmente para aqueles que estão sofrendo, eu falo com profundo amor de quem já sofreu muitas vezes ao ver a empresa e as pessoas que estavam junto passarem por dificuldade, né? Em primeiro lugar, a função do líder é cuidar muito bem de si mesmo e ser inflexível nisso. O líder tem que cuidar de maneira profunda da própria saúde, não só a saúde física, mas a mental. Tem que conviver somente com gente boa. Gente ruim, que não presta, que tem inveja, negativa, que fica te criticando, que fica enchendo o saco. Cliente, quando é picareta, esquece, manda para o concorrente, sabe? Faz uma limpeza na própria vida, se cerca de gente boa, e as boas pessoas vão te procurar, sabe? Porque no teu ambiente, elas se sentem bem, elas não sabem até exatamente por quê, mas no teu ambiente vai ter luz, vai ter esperança, vai ter coragem, vontade, né? Então, em primeiro lugar, cuide bem de si mesmo, do estilo de vida. O resto, pessoal, a empresa vai super bem. Se o líder estiver bem, se é para dar um conselho, faz uma coisa só, cuide bem de si mesmo. Depois cuida bem do núcleo familiar, depois cuida bem da empresa, depois cuida bem da sociedade como um todo, né? Mas não existe nada que dê certo se a pessoa não cuida bem de si mesma. Valeu, né? Gente, muito bom. Paulo, então... Só tem a agradecer, né? Muito grata por ter aceito o nosso convite, né? Enfim, por estar sempre, né, sempre disponível para a gente, né? Como eu te falo, eu já te fiz alguns convites para várias coisas e eu sei... Primeiro que eu sei do sucesso, né, das conversas e enfim, das suas falas. E segundo, né, por estar disponível, por compartilhar realmente esse conhecimento com as pessoas, porque... O propósito deste programa é justamente isso, a gente não pode guardar para a gente aquilo que a gente aprendeu, essas experiências, né? Apesar das pessoas dizerem que conselho, se fosse bom, a gente comprava em farmácia e não sei o quê, mas não é conselho, a gente conta uma história e cada um aproveita e adapta ela do jeito que achar melhor para a sua vida, não é para pegar e fazer exatamente igual, mas é encaixar, inspirar, pensar diferente, a ver que outras pessoas também passam por isso e sobrevivem, enfim, alguma coisa que toque, a pulguinha atrás da orelha. Então, o propósito desse programa é justamente trazer pessoas que nos ajudem, né? A Priscila e eu, quando a gente começou, idealizou a ideia, a gente pensou, bom, a gente até pode começar a falar, mas 2, 3 lives depois o pessoal não vai aguentar mais ouvir a gente, né? Então, vamos começar a trazer gente boa, que não falta gente boa aqui, né, na nossa região, e com o online a gente tem essa oportunidade também de trazer gente de outros lugares bem mais distantes, do que se fosse ao vivo ficaria um pouco mais complicado.
E a gente acredita que se a gente conseguir inspirar uma pessoa e que ela possa realmente salvar uma empresa, né, salvar a sua empresa, a gente já vai estar contribuindo para o nosso meio, né? Porque uma empresa hoje, numa sociedade, ela não é só a questão capitalista, ela não é só o lucro para o dono, né? Ela gera emprego, ela gera renda, né? Ela move uma cidade. A gente precisa muito disso. Acho que os empresários, empreendedores, empresários, como a gente quiser, tem que ser muito valorizados. Tem uma responsabilidade muito grande que às vezes nem a sociedade valoriza, mas nem os próprios têm noção da responsabilidade que eles têm numa sociedade, né? Então, essa a ideia do programa, e aí, Paulo, tu colaborou e nos ajudou. Muito obrigada a cumprir um pedaço do nosso propósito aqui. Te agradeço muito pelo teu tempo, que eu sei que é longo, o Leon está te esperando. É um amor, o Leon. Estou louco para encher ele de beijo, né? Pessoal, eu que agradeço pela atenção de todos aqui. Eu vi que tinha bastante gente aqui. Fui percebendo que iam chegando muitas mensagens, né? E, para mim, eu fui quem mais ganhou com esse tempo com vocês, porque, em primeiro lugar, eu fiz aquilo que é o meu dever. Se eu tenho experiências importantes para compartilhar, sejam as boas ou as ruins, mas que sejam importantes para compartilhar, isso é o meu dever como ser humano e como cidadão. Segundo lugar, ao falar para vocês, eu jamais vou deixar de esquecer, serve como um treinamento para mim, do propósito que ilumina a minha estrada e dos valores que me fazem ser quem eu sou. Então, isso foi muito bom, por isso que eu agradeço a Priscila e a Simone por esse convite e pela atenção de vocês. Espero que eu possa ter sido útil a vocês, que eu tenha servido bem ao propósito de vocês. Obrigado. Paulo, foi uma honra para nós. Assim, eu li um pouquinho dos comentários, não consegui ler todos, mas teve gente que colocou que foi uma aula de MBA aqui. Então, olha só, né? Eu acho que é bem isso que a Simone falou. Desde que nós criamos o programa, o propósito aqui é a gente levar a boa nova, né? Como a gente falou, poxa, dá para fazer. Sei que às vezes não é um cenário, não é o melhor possível, mas dá para a gente ser proativo e fazer a nossa parte. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, fazendo uma rede do bem, focado muito, assim, em mostrar que dá para fazer, que dá certo. Falou muito aquela palavra, vamos fazer. Eu acredito muito no fazer também. Então, assim, uma honra para mim te ouvir, uma honra estar contigo, com a Simone aqui. Obrigado pelo que a gente construiu essa noite. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco também aqui. Então, obrigada, pessoal. A gente vai ter que encerrar realmente, porque a gente já passou 15 minutos do nosso tempo, né? Mas a gente não podia interromper essa conversa. E lembrar, né, Simone? Terça tem de novo, né? Terça-feira nós temos de novo, e essa live, ela fica gravada no canal da Redicina, do YouTube. Então, quem quiser rever, acho que no Face também, né? Tá gravado. No Face também. E também, se vocês puderem colocar um certinho com mais gente, né? Coloque curtiu lá na live, que mais pessoas também podem ter acesso. Obrigada a todos. E compartilhem com quem vocês acharem que pode servir, né, esses aprendizados. A gente espera vocês terça-feira que vem, às 19 horas aqui, tá? Tchau, gente. Até lá. Obrigada, tchau. Paulo.